Quantas vezes eu me vi assim, num lado escuro que criei pra mim. Hoje sinto a mudança no ar. Olá pessoal, tudo bem? Como estão todos? Então nós vamos dar continuidade ao nosso curso, não é? Do estudo da mediunidade, baseados nas apostilas da FEB. Então nós estamos na apostila 2, porque agora é o programa 2, módulo 2, e nós temos tratado do tema mecanismos da mediunidade. Hoje, especificamente, nós vamos falar do tema 3, que se refere à percepção, à sintonia e à concentração mental, né, numa reunião mediúnica. Percepção. Bom, gente, percepção significa a gente ter consciência de algo, né, de alguma coisa, por meio da nossa inteligência e dos nossos sentidos. Percepção extrasensorial, PES. Inicialmente, vamos lembrar que essa expressão foi criada por Heine, não é? E ela significa o quê? Significa a capacidade que nós temos de compreender além dos nossos sentidos e da nossa ação mental. Assim, a percepção extrasensorial ela é considerada também como um fenômeno de impressão paranormal ou mesmo a intuição. É um outro nome, né? Um nome científico que é dado para intuição. O Heine, ele teoriza o quê? Que a percepção extrasensorial, ela se deve à nossa mente, se deve ao fato de que nossa mente desempenha uma função que ele chamou de psi, né? Ou PSI, mas é psi. E essa função psi, ela é responsável pela produção de fenômenos paranormais ou extranormais, né? Que são aqueles fenômenos incomuns. Conforme os efeitos produzidos, né, desses fenômenos, a função psi, ela pode ser classificada em dois tipos. São os fenômenos psi-gama, não é? Então são aqueles de efeitos inteligentes, como a telepatia, a clarividência, os presságios, entre outros. E B, os fenômenos psi-kappa, ou de efeitos físicos. Nós já escutamos essas coisas, né? Efeitos físicos, efeitos inteligentes, que trata da levitação, da telecinesia, que é movimentar objetos à distância, da teleplastia, que a gente conhece como bicorporiedade. Pela estatística, né? Cientificamente, pela estatística e pelo cálculo da probabilidade, esses fenômenos eles podem ser comprovados, conforme assim fez Heine. Tá? E eles são nomeados extrasensoriais pelo fato deles não dependerem dos sentidos do corpo, né, do nosso corpo, os 5 sentidos normais. Em virtude disso, né, pelos sentidos extrasensoriais, um cego ou mesmo um surdo, né, o cego pode captar imagens e o surdo captar sons que não são detectados pelos seus olhos, porque ele é cego, óbvio, e pelos seus ouvidos físicos. A codificação espírita, né, o espiritismo, classifica os fenômenos de Heine, o psi-gama e o psi-kappa, em dois fenômenos conhecidos, né, que são os mediúnicos e os anímicos. Médiuns de efeitos físicos. Os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Médiuns de efeitos intelectuais. Os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. A percepção mediúnica ela também é um fenômeno extrasensorial. Porém, o seu agente que produzem, né, os agentes produtores dessa percepção mediúnica são os espíritos, não é? Tanto os encarnados como os desencarnados.
A percepção anímica, que nós também chamamos de emancipação da alma, que nós já vimos uma aula específica sobre essa, né? Ela também é de natureza extrasensorial. Por quê? Porque o nosso perispírito desdobra, não é? Sai do corpo, vai ao mundo espiritual, faz a sua viagem astral, percebe as coisas, né? Percebe as coisas, então ele tem essa sensação fora dos sentidos normais. E vamos também lembrar que a percepção mediúnica, ela sempre traz um conteúdo anímico. Então, quando o médium está em contato, em relação mediúnica com algum espírito desencarnado, que ele está ali recebendo a comunicação e as sensações desse espírito, é bom lembrarmos sempre que tem um conteúdo anímico, não é? Nessa relação. O que é isso? Tem os conhecimentos de vida, tanto dessa como de vidas passadas, do próprio médium interferindo ali, não é? Porque o irmão desencarnado está me falando algo, em virtude das minhas crenças, dos meus conhecimentos, eu vou traduzir esse algo que ele está falando. Então tem animismo. A percepção extrasensorial, ela não é um tipo específico de mediunidade, como a psicofonia, a psicografia, a vidência ou a audiência. Ela é uma percepção que é comum a todos os tipos de mediunidade. E ela é facilmente identificada nos médiuns sensitivos, pessoas que são capazes de sentir a presença dos espíritos, por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria delas distingue os espíritos bons dos maus, pela natureza da impressão. Lembremos ainda que a nossa capacidade de percepção, né, mediúnica, ela está relacionada com o nosso grau de evolução. Por quê? Porque nós estamos, não é? Como se estivéssemos situados todos nós num mar imenso, num oceano imenso de ondas mentais. E ao mesmo tempo nós estamos emitindo ideias e sentimentos o tempo todo. O homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, somente assinala as ondas que lhe se afinam com o modo de ser, condicionado nas suas percepções, à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, cujas dimensões revelam o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino, e nos domínios da mediunidade, de André Luiz. 2. Sintonia. Bom, nós podemos dizer que há sintonia entre as pessoas, entre duas ou mais pessoas, quando a gente pode perceber que há harmonia, similitude, simpatia, né? E também reciprocidade no pensar e no sentir dessas pessoas, certo? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos ensina que todos vivemos em regime de comunhão. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Allan Kardec ele usou esse vocábulo simpatia para expressar sintonia entre as pessoas, no geral. Bom, então, quando ele fala simpatia, ele está se referindo a uma sintonia. E a simpatia que atrai um espírito, não é? Ela que atrai os espíritos, ou até mesmo que atrai alguém para a nossa convivência, ela é resultado da concordância, né, da igualdade dos pensamentos e dos instintos. Então, eu sintonizo, né, eu simpatizo com aqueles que me são iguais, tá bom? Porém, quando não há, ou melhor, quando há uma ausência de sintonia mútua, então eu não me sintonizo com determinada pessoa, não é? Com determinado espírito, isso não significa que o espírito ele tenha uma natureza má.
Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar. Mas, à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. O conceito de sintonia, no final das contas, ele é muito mais abrangente do que isso que nós estamos falando, né? Porque ela é uma lei natural das afinidades. Assim como no átomo, não é? Os elétrons e os nêutrons, eles se afinizam, não é? Os prótons também, as galáxias, elas fazem o mesmo processo análogo. Então, a sintonia, né, essa afinização, ela é uma lei natural que rege tanto o macro como o microcosmo, tá bom? E devido a essa lei de sintonia, os agrupamentos humanos, as nações, os povos e as pessoas, elas vão se aglomerando, se juntando, né, nessas relações. E Allan Kardec, ele nos elucida que os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominam. Vamos lembrar ainda que no nosso dia a dia, né, devido à sintonia, nós vivenciamos boas e más relações, não é? Dependendo daquilo que nós estamos sintonizando. Mais uma vez, né, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel afirma: assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. A sintonia mediúnica, ela é regida pelos mesmos princípios da sintonia comum. Por isso dizemos que nós somos todos médiuns. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, ou às forças perturbadoras e deprimentes. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade. 3. Concentração mental. Nesse item, concentrar, não é? O que significa a palavra concentrar? Ela significa convergir para um centro. Tá? Então, quando eu estou concentrando, eu estou convergindo o meu pensamento para um centro. Concentração significa o quê? Direcionar a nossa atenção e as nossas energias para um objetivo específico, não é? Então, concentração mental é quando a gente mantém a mente focada em algo, não é? Sustentada por um pensamento firme em um objetivo. Por isso que na concentração mental há necessidade de dois tipos de forças ao mesmo tempo. Primeira, a atenção. O que significa atenção? É quando nós selecionamos alguns estímulos e inibimos outros. Não é? Então, eu estou prestando atenção em algo, estou inibindo outro algo. Então, estou selecionando. Isso é a atenção. E a minha vontade. Ora, o que alimenta a minha atenção é a minha vontade. Se eu quero prestar atenção, eu tenho que ter vontade de prestar atenção. Então, com isso, com a vontade, nós escolhemos qual o pensamento que a gente deseja ter ali, tá bom? A vontade, ela também tem o poder de controlar as nossas ações e nossas emoções. A concentração mediúnica, então nós falamos de concentração. Especificamente, a concentração mediúnica, ela se caracteriza pela
ligação mental entre o médium e o espírito comunicante. Mais uma vez, fica bem claro aqui que não é incorporação, ninguém entra dentro de ninguém. É sempre uma ligação mental. Nessa ligação, tanto o pensamento do médium quanto do espírito comunicante, né, essas emoções, os pensamentos e emoções, elas ocorrem num circuito fechado. Então, o espírito sente o que o médium está pensando e sentindo, né, emocionalmente, e vice-versa. O médium sente os pensamentos e as emoções do espírito comunicante. E André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele explica: a corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium, mas, para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio. Ou, mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto ou desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Enfim, uma boa concentração, ela exige o que de nós? Disciplina mental, não é? Então, para a gente aprender e se acostumar a concentrar numa reunião mediúnica ou mesmo fora dela, nós temos que ter persistência e uma prática contínua, não é? Continuada. Porque concentração a gente não aprende às pressas. Lê no YouTube, vê, agora já sei concentrar. Não. Concentração depende de paciência e persistência. No livro Os Mensageiros, não é? O irmão Aniceto, ele comenta que muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outra, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Boa concentração exige vida reta. Como nós vimos aí, a concentração mediúnica ela vai sendo adquirida lentamente, né? E os resultados de uma melhor ou pior concentração vai depender do quê? Dos esforços que nós envidamos, não é? Nesse processo, nesse trabalho de aprendizagem. Durante uma passividade, sendo o médium ostensivo ou não é? Ele tem que buscar, pela sua concentração, se abstrair das preocupações cotidianas. Então, ele vai buscar a sua atenção e a sua vontade para outras coisas. E ele focando, no caso, a sua atenção e a sua vontade na reunião mediúnica, na doação e na recepção de energias magnético-espirituais e harmonia, não é? A sua concentração não vai sofrer processo de continuidade. Quer dizer, ele vai conseguir concentrar de modo mais fácil. Espero que todos tenham entendido, como eu sempre falo, na apostila, é claro, é bem mais aprofundada, né? As leituras e as indicações, tá bom? Mais uma vez agradeço a todos, uma boa semana e lembremos, sem caridade não há salvação.